Boa noite, meu povo, boa noite, João, boa noite, Leopoldo, na graça de Deus, no amor de Maria, 35º dia desta Santa Quaresma. Ao vivo, 19 horas 35 minutos dessa segunda-feira, dia 14 de abril. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, é vossa face que eu procuro. O Senhor é minha luz e salvação. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixais abandonado, meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Ao vivo, 19 horas 39 minutos desta segunda-feira, da semana maior da nossa fé, desta semana santa, desta semana que deve ser santa e nos convidar à santidade na nossa vida, a semana da paixão, em que nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se entregará por nós na cruz para nos livrar, nos salvar dos nossos pecados, da morte e nos dar a vida eterna pela sua ressurreição. Ele abre as portas do céu para nós, mas para isso precisamos dizer sim ao Senhor. Precisamos aceitar, mas não somente levantar as nossas mãos e dizer que eu aceito o Senhor como único Senhor e Salvador da minha vida. Sim, isso é o primeiro passo. Mas a nossa vida deve ser um testemunho pelas nossas obras, do amor que nós temos a Deus. Disse Jesus: quem me ama, observa os meus mandamentos e os coloca em prática. Colocar em prática. Amar a Deus não é só da boca para fora, mas
nas nossas obras, nas nossas ações, nas nossas atitudes, aquilo que pensamos, que falamos, como agimos. Devemos ser testemunhas deste amor de Deus que foi derramado sobre nós, que transbordou sobre os nossos corações. Ele nos amou primeiro e nós somos chamados a amá-lo, a adorá-lo com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa alma, adorar ao Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje, liturgia diária desta Semana Santa, segunda-feira, é do evangelho de São João, capítulo 12, versículo de 1 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela faz isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho para nós hoje nos traz uma grande lição da irmã de Lázaro para todos nós. Quando somos tentados pelo diabo a cometer um pecado, ele tira a nossa vergonha. Nós somos corajosos
em cometer aquele pecado, aquela ofensa eterna contra Deus. Para que não nos envergonhemos de pecar, o diabo tira a nossa vergonha. Mas quando buscamos a confissão, o sacramento da penitência, o diabo devolve-nos a vergonha que tínhamos de pecar, a vergonha de confessar os nossos pecados, para que nos envergonhemos de nos acusar dos nossos pecados. Sim, nos acusar diante do sacerdote, diante da pessoa que representa Cristo. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nos lembra o Evangelho de Mateus, capítulo 16, né? E o padre ali, naquele momento da confissão, da penitência, do sacramento da penitência, representa Jesus. E nós temos vergonha de contar os nossos pecados, porque o diabo coloca em nós a vergonha. Não tivemos vergonha de cometer os pecados, mas temos vergonha de falar daquilo que nós fizemos, do mal que fizemos, da ofensa eterna contra Deus. Sim, porque quando nós pecamos, nós rompemos o laço da amizade com Deus. Nós nos afastamos de Deus, nós viramos as costas para o Senhor e nós, por aquele momento, pertencemos àquele a quem nós servimos com o nosso pecado. Olha como o pecado é uma chaga eterna, terrível sobre nós. Quando cometemos o pecado, nós nos afastamos de Deus e nós nos aproximamos do demônio. Nós deixamos de servir a Deus e servimos ao demônio. A quem vocês querem servir, diz Josué ao povo que caminha errante no deserto, devido ao seu pecado, 40 anos andando em círculo rumo à terra prometida. E Josué pergunta: a quem vocês querem servir? Ao Deus verdadeiro ou aos falsos deuses, aos demônios? E Josué toma a frente e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É essa atitude que nesta semana nós somos convidados a tomar. Uma decisão plena, uma decisão consciente, uma decisão por Deus. Dizer diante de Jesus: eu e minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. A ridicularização, o escárnio, o deboche das pessoas, a perseguição, a prisão, a exclusão, a morte, a condenação. Diante de tudo, diante da provação, diante do medo, diante de qualquer coisa, antes de tudo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim chegamos a esta Semana Santa, recordando a última semana de Jesus aqui na terra, antes de sua paixão, morte, ressurreição e glorificação. Vemos no Evangelho de hoje o gesto generoso de Maria, irmã de Lázaro, que derramou um perfume caríssimo de nardo puro nos pés de Jesus para demonstrar todo o seu amor. De onde nasce este gesto? Bem, a tradição da igreja identifica esta mulher como sendo aquela pecadora que tempos antes havia feito o mesmo gesto na casa de Simão, o leproso. Jesus foi recebido na casa deste homem e enquanto estava à mesa veio uma pecadora que chorava aos seus pés, beijava-os, enxugava-os com os seus cabelos
e derramava perfume neles. Maria então repetiu esta ação 2 vezes. Na primeira vez, na época de sua conversão. Na segunda, já convertida, quando Jesus estava prestes a viver a sua paixão. No momento que Maria estava se arrependendo de sua vida pecadora. É interessante percebermos que há 2 olhares julgando-a de formas bem diferentes. Algo que São Francisco de Sales, na obra Filoteia, explica claramente. Diante da mulher que estava pedindo perdão de seus pecados, Simão só enxergava uma pecadora. Jesus, porém, via o perfume, ou seja, o amor que brotava do coração dela em virtude do arrependimento e do perdão recebido do próprio Deus. Havia ali, portanto, uma entrega de amor e gratidão. Esse exemplo é muito útil para nos orientar sobre qual deve ser a nossa atitude interior quando nos confessamos, uma vez que quando somos tentados pelo diabo para cometer um pecado, ele tira a nossa vergonha para pecarmos sem medo. Mas então, quando depois de pecar queremos nos confessar, o diabo devolve-nos a vergonha. E assim não queremos falar dos nossos pecados, queremos esconder aquilo. E assim nos tornamos escravos do pecado que nós cometemos. Do pecado contra Deus, do pecado contra o irmão. Primeiro mandamento, Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resume os 10 mandamentos da lei de Deus recebidos por Moisés. E Jesus resume: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E quando nós pecamos, quando o diabo tira a nossa vergonha para cometer o pecado, a ofensa contra Deus e contra nossos irmãos, nós descaradamente ofendemos a Deus. Nós descaradamente deixamos de adorá-lo, de servi-lo, de bendizê-lo e de amar o nosso próximo. Mas quando bate o arrependimento dentro de nós, porque a igreja diz que a nossa consciência é sacrário inviolável. A consciência nos acusa dos nossos atos, dos nossos maus atos. Daquilo que fizemos contra Deus, contra os nossos irmãos, a consciência nos acusa. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos vergonha daquilo que fizemos com as nossas próprias mãos, com a nossa atitude, com o nosso coração. O nosso coração se torna escravo do pecado do diabo todas as vezes que pecamos e ofendemos gravemente a Deus. E sim, quando ofendemos a Deus, rompemos o laço da amizade, viramos as costas para Deus e naquele momento estamos perdidos, estamos dominados pelo demônio, pelo pecado e ali estamos condenados. Quando nós nos colocamos em confissão pelo sacramento da penitência diante de um sacerdote católico que persona Christi, na pessoa de Cristo ali, ele nos absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e naquele momento de cabeça que nós recebemos de cabeça baixa aquela absolvição e aquela bênção, Deus tira o nosso pecado. Deus nos perdoa com o seu amor de Pai, com a sua misericórdia e nos acolhe novamente como filhos e filhas amados de Deus e recuperamos o laço da aliança e ali estamos salvos pela misericórdia de Deus.
Contudo, São Francisco de Sales nos lembra que não há nada de vergonhoso em confessarmos os nossos pecados. O vergonhoso é cometê-los. Na realidade, confessar os pecados é uma forma de agradarmos o coração de Deus e verdadeiramente amá-lo, porque Ele se alegra quando nós pedimos perdão dos nossos pecados e ao olhar para nós, Ele não vê os nossos pecados, mas somente o perfume que, como Maria, pecadora arrependida, derramamos aos seus pés. Logo, no início desta Semana Santa, desta Semana Maior, em que celebramos o grande mistério da nossa salvação, é bom nos recordarmos que tudo isso aconteceu porque Deus quer nos perdoar. E na hora em que nós nos confessamos, estamos quebrando o vaso de alabastro e usando um perfume de nardo puro e caríssimo, cuja fragrância toma conta da casa inteira. Porque nós estamos dando graças a Deus, honrando, louvando e retribuindo um pouco de amor que Ele tão abundantemente nos deu. Certamente, o Evangelho de hoje é uma grande inspiração para vivermos bem esta Semana Santa. O preceito da confissão anual é vivido por muitas pessoas neste período. E se no lugar onde estamos existe a oportunidade de se confessar, recordemo-nos, não há nada de vergonhoso em confessar os nossos pecados. Portanto, não ceda à tentação do demônio de contar os seus pecados pela metade ou de camuflar os detalhes agravantes. Conte o pecado nu e cru, tal qual ele é, com toda a sua feiura, pois ao fazer isso, mesmo que Simão, com o olhar carnal, veja somente o pecador, Jesus, com seu olhar divino, sobrenatural e misericordioso, verá o nosso perfume. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste 35º dia do nosso retiro quaresmal, nesta segunda-feira, 14 de abril, desta Semana Santa, a divina providência e as perseguições. Continuando o nosso estudo sobre a Igreja Católica, Cristo vivo e presente entre nós. Mas, irmãos, não nos contentemos em consignar simplesmente os fatos. Cremos que nenhum só dos nossos cabelos cai sem que o saiba nosso Pai do céu. Deus tem, portanto, grandes desígnios quando permite que sua igreja seja perseguida. Quando o fogo do sofrimento queimava os fiéis de Cristo, eles certamente não sabiam o que queriam com isso a providência. Os que viviam na tempestade das perseguições não percebiam quais eram os desígnios de Deus. Mas hoje vemos tudo sob outra claridade. Tudo corresponde a um plano divino. Seja o que for que aconteça a uma nação ou à sua própria igreja. Hoje já vemos claramente que a perseguição realizou um duplo fim nas mãos da providência. As perseguições contribuem para o revigoramento e para a dilatação da igreja. Assim como um vento sacode em todos os sentidos os galhos da árvore e, despejando os frutos, leva a longa distância a semente de novas árvores, assim também as perseguições têm propagado a igreja de Cristo. Apenas nosso Senhor deixará a terra. Instalada em Jerusalém, a primeira perseguição, os apóstolos eram obrigados a abandonar a capital judaica. É certo que isso lhes foi penoso e que eles sofreram com isso, mas vemos agora o quanto isso serviu aos desígnios da divina providência. De fato, essa perseguição contribuiu para o cumprimento do mandamento divino. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra, nos lembra o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8.
O cristianismo toma pé em Roma. Acende-se ali a perseguição de Nero e em seguida as perseguições mais sangrentas. Durante 3 séculos, quanto mais sangue cristão corre, porém, tanto mais vitoriosamente se ergue a cruz de Cristo. Sanguis martyrum semen Christianorum. Do sangue dos mártires nasce uma nova vida cristã, como após uma chuva de maio, principia a nascer a messe, e como do grão de areia que tortura a concha, nasce a pérola preciosa. O caminho da Igreja de Cristo tem sido ao longo de toda a história uma via sacra contínua. E coisa notável, as páginas mais esplendecentes da sua história não foram escritas nas épocas em que a humanidade se inclinava ante a grandeza da Igreja, mas sim quando a Igreja mais sofreu, pois o sinal mais caro à Igreja é a cruz. Ninguém aprende tão profundamente o sentido e a utilidade do sofrimento quanto a Igreja de Cristo, que sabe que, sob as marteladas do sofrimento, se abrem na alma humana profundezas insuspeitas, e que nossos olhos enxergam então melhor a verdadeira significação das coisas. Os tempos de perseguições sempre foram as épocas mais gloriosas da Igreja, pois quem avança no caminho da cruz deve inevitavelmente encontrar-se com Cristo, que carrega a sua cruz. Tirai as perseguições, as pérolas da Igreja desaparecerão, dizia Santo Ambrósio, designando o martírio sob o nome de pérola. Se não tivesse havido hereges, diz São Tomás, a ciência dos santos não teria florescido. Assim, as heresias e as perseguições, as forças exteriores e as resistências intelectuais prepararam o triunfo da Igreja. São bem verdadeiras essas palavras de Santo Hilário. A Igreja floresce quando é perseguida, triunfa quando é oprimida, progride quando é desprezada, fica de pé quando parece vencida. Equidésia dum persectione patitur, florenti dum opprimitur, vincit dum contenitur, proficit, staticum superati vindetur. A Igreja floresce quando é perseguida, triunfa quando é oprimida, progride quando é desprezada e fica de pé quando parece vencida. Mas a divina providência tem ainda outro intuito quando permite as perseguições da sua Igreja. Não somente quer fortificá-la no meio das tempestades e perseguições, mas quer também consolá-la e animá-la. O fato de incessantemente, na luta, a Igreja ver sempre triunfado é para nós um grande consolo e um conforto, ao mesmo tempo que uma certeza da verdade da promessa de Cristo, segundo a qual as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. O capítulo 14 do Evangelho de São Mateus mostra-nos Nosso Senhor andando sobre as águas. Eram 3 horas da madrugada. A barca dos apóstolos era jogada de um lado e outro pelas vagas. De repente, o Salvador aparece andando sobre as águas e chamando a Pedro. Quando Pedro, de alma ardente, se ouve chamar pelo Divino Mestre, não tem um instante de hesitação, salta na água e adianta-se para Nosso Senhor. Mas a água estava agitada, as vagas erguiam-se bem alto e Pedro teve medo. E à medida que sua fé e sua confiança diminuíam, ele começou a afundar-se nas ondas. Senhor, salva-me! Exclamou ele com desespero. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram a barca, o vento aplacou-se. Nos fala
Mateus 14, versículo 31 e 32. Imagem frisante da Igreja de Cristo. O Senhor não lhe poupou no passado e não lhe poupará no futuro as tormentas da perseguição. Mas não temos o direito de faltar à fé, nem de se desesperar, porque o Senhor não deixará afundar a barca de Pedro. Quantas vezes tempestades irresistíveis em aparência têm se erguido em torno da barca da igreja, nas lutas interiores que esta tem tido que sustentar no momento das heresias, arianismo, nestorianismo, monofisismo, pelagianismo. Que perigo significou para a igreja o bizantinismo, que procurava reduzi-la à escravidão. Depois, o cisma da igreja do Oriente. Depois, qual novo espectro devastador? O maometismo lança-se sobre a Europa. Depois vem o doloroso cisma do Ocidente. E hoje, um perigo mais terrível do que todas as heresias e todos os cismas. O ateísmo organizado, científico, munido de meios poderosos. E apesar de tantas perseguições cruentas, como que, por milagre perpétuo, a Igreja Católica persiste de pé, com uma força que não fraqueja. 21 séculos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela tem visto ligarem-se contra ela os indivíduos, as instituições, os soberanos, as correntes de ideias, a ciência, a filosofia, as forças dos estados. Há séculos, demagogos e revolucionários gritam constantemente abaixo a igreja, e nada tem conseguido. Acaso uma catedral milenária sofre quando um garoto mal educado lhe esgravata as paredes com uma faca? Porventura a Igreja Católica de 21 séculos de idade sofre uns revoltados, batem, raivosos, a cabeça contra o rochedo da sua base? Em cada meio século surge aqui ou acolá, na igreja, um personagem em moda, que pronuncia a oração fúnebre da igreja, e entretanto é a igreja que tem enterrado todos aqueles que a tratavam com tanta superioridade. Quantas acusações se têm levantado contra ela em nome da filosofia moderna e da ciência, que dizem incompatíveis com os dogmas da igreja. E a igreja nunca teve medo das zombarias, nem nunca retirou coisa alguma dos seus ensinamentos, pois tinha tempo de esperar que os resultados certos dos investigadores sérios desmentissem as acusações frívolas dos incrédulos. A igreja está de pé. Ao lado dela ruíram imensos impérios que dispunham de poderosos meios para sua defesa. E a igreja está de pé sem canhões, sem baionetas, sem fortalezas, sem aviões, sem tanques, apoiando-se simplesmente em duas frases, duas pequenas frases, mas que são mais fortes do que todos os exércitos, do que a maçonaria e as ligas dos sem-Deus, porque o Filho de Deus, quem as pronunciou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eis que estou convosco até o fim do mundo. Meus irmãos, a igreja é Cristo que continua a viver entre nós. Na sua história renova-se, pois a história terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, seus padecimentos, mas também seu triunfo. Desde que a igreja existe, está incessantemente em luta, mas o testemunho de 21 séculos clama a todos os ouvidos. Assim como Cristo, só em aparência, foi vencido por seus inimigos, assim como a sexta-feira da paixão cede lugar à glória do dia de Páscoa. Assim também, os ferimentos infligidos à igreja por seus inimigos têm se tornado as marcas do seu triunfo. Cada derrota que ela tem sofrido tem se lhe tornado fonte de novo incremento,
e no seu estandarte vitorioso brilha continuamente a realização da promessa de Cristo. Eu vivo e vós vivereis. É a única barca da qual temos o direito de dizer: flutua e não afunda. É um rochedo contra o qual investem os assaltos das vagas, mas ele próprio não vacila. Creio na Igreja Católica. Era o grito de fé dos primeiros cristãos há 21 séculos e será a crença dos homens remidos, enquanto viver um homem na terra, até que Cristo volte para julgar os vivos e os mortos. E ficarei com todo o meu amor, até o derradeiro suspiro ao lado da igreja cristã perseguida. E se entre nós, homens de inteligência duvidosa, se apresentassem para querer fazer propaganda em favor de alguma religião pagã, como se o nosso povo não tivesse outra preocupação, se tais ataques incessatos se lançassem contra a velha fé cristã, então eu me conservaria com amor antes mais forte, ao lado da minha santa religião católica. Oh, sim, arde também em mim a flama do patriotismo, mas sei que ela não pode substituir o fogo sagrado dos nossos altares. Sei que não trabalho só para a salvação de minha alma, mas que sirvo também do melhor modo os interesses de minha pátria, quando me esforço para ser um filho obediente, dedicado e fiel da Igreja Católica, incessantemente perseguida, mas incessantemente vitoriosa. Amém. Assim nós rezamos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por todos os bispos do mundo inteiro, os padres, em especial nosso pároco, o bispo diocesano, por todo o clero, por todo o povo de Deus, por toda a Santa Mãe Igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E clamamos a poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, por nossa casa, nossa família, igreja doméstica, santuário de vida e de amor, que, olhando para a imagem, para a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, seja exemplo para as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim clamamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu castíssimo e digníssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, São Rafael, cura de Deus, São Gabriel, palavra de Deus. Que Deus derrame bênçãos e graças e, sobretudo, a conversão dos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nós terminamos, como nós começamos, cantando o Salmo 26 da liturgia de hoje. O Senhor é minha luz e salvação. 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 De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação.
Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, é vossa face que eu procuro. O Senhor é minha luz e salvação. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sós vós o meu auxílio. Não esqueceis nem deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação.